Retrospectiva e perspectivas. O processo de civilização colocado em movimento pela poupança, pelo investimento e pelo acúmulo de bens de consumo duráveis e de bens de capital, o processo de queda gradual das preferências temporais e de alongamento do alcance e do horizonte dos recursos privados, pode ser temporariamente perturbado pelo crime. Porém, visto que as pessoas têm o direito de se defenderem do crime, a existência de atividades criminosas não altera a direção do processo. Ela apenas acarreta mais despesas com proteção, implicando menos gastos que não sejam dessa natureza. Ao invés disso, uma mudança de direção, preferências temporais estagnadas ou até mesmo crescentes, somente será possível se as violações dos direitos de propriedade se institucionalizarem, isto é, se existir um governo. Embora deva ser pressuposto que todos os governos possuem uma tendência ao seu crescimento interno e à sua expansão territorial, centralização política, deve-se considerar que nem todas as formas de governo podem ser igualmente bem-sucedidas em seus esforços. Se o governo é de propriedade privada, monarquia, a estrutura de incentivos que confronta o governante é tal que é do seu próprio interesse ser relativamente orientado para o futuro, visão de longo prazo, e ser moderado na tributação e na guerra. A velocidade do processo de civilização será sistematicamente diminuída. No entanto, deve-se esperar que as forças descivilizadoras decorrentes do governo monárquico sejam suficientemente fracas para fazerem frente à fundamental e contraposta tendência à queda das taxas de preferência temporal e à expansão dos recursos privados. Em contraste, somente quando um governo é de propriedade pública, governo republicano democrático, é que se deve esperar que os efeitos descivilizadores do governo sejam suficientemente fortes para realmente travarem o processo de civilização ou até mesmo alterarem a sua direção, materializando uma tendência oposta, isto é, a descivilização, consumo de capital, retrocesso do alcance e do horizonte dos planos e embrutecimento e infantilização progressivos da vida social. Retrospectivamente, à luz dessas conclusões teóricas, muito da história europeia e ocidental moderna pode ser racionalmente reconstruído e compreendido. Durante um século e meio, começando com as revoluções americana e francesa e continuando até o momento atual, a Europa e, em seu rastro, o mundo ocidental inteiro sofreu uma monumental transformação. Em todo lugar, o governo monárquico e os reis soberanos foram substituídos pelo Estado republicano democrático e pelos povos soberanos. O primeiro ataque direto do republicanismo e da soberania popular ao princípio monárquico foi repelido com a derrota militar de Napoleão e com a restauração do governo Bourbon na França. Em consequência da experiência napoleônica, o republicanismo foi amplamente desacreditado durante a maior parte do século XIX. Ainda se considerava que o republicanismo era violento e belicoso em sua política externa, turbulento em seu funcionamento político, hostil à igreja e socialista, ou, pelo menos, igualitarista em seu ponto de vista sobre a propriedade e a riqueza privada. Ainda assim, o espírito republicano-democrático da Revolução Francesa deixou uma marca permanente. Desde a restauração do poder monárquico em 1815 até a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914, a representação política popular foi sistematicamente expandida pela Europa inteira. Em toda parte, a cidadania foi sucessivamente ampliada e os poderes dos parlamentos popularmente eleitos, gradualmente incrementados. Todavia, embora cada vez mais fragilizado e enfraquecido, o princípio do governo monárquico manteve-se dominante até os acontecimentos cataclísmicos da Primeira Guerra Mundial. Antes da guerra, existiam apenas duas repúblicas na Europa, a Suíça e a França.
Apenas 4 anos depois, após os Estados Unidos terem entrado na Guerra Europeia e decisivamente determinado seu resultado, as monarquias praticamente desapareceram e a Europa, junto com o resto do mundo, adotou o republicanismo democrático. Com o envolvimento dos Estados Unidos da América, a guerra tomou uma nova dimensão. Ao invés de ser uma tradicional disputa territorial, como era o caso antes de 1917, a guerra transformou-se em uma disputa ideológica. Os Estados Unidos da América foram fundados como uma república, e o princípio democrático inerente à ideia de uma república apenas recentemente tornara-se vitorioso. Tal vitória decorreu da violenta derrota e da violenta devastação da Confederação Secessionista pelo governo da União Centralista. Nos tempos da Primeira Guerra Mundial, essa triunfante ideologia de um republicanismo democrático expansionista encontrou a sua perfeita personificação no então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. Sob o governo deste, a guerra europeia tornou-se uma missão ideológica, fazer com que o mundo se transformasse num lugar seguro para a democracia, livre de governantes dinásticos. Assim, os militarmente derrotados Romanovs, Hohenzollerns e Habsburgos tiveram de abdicar ou renunciar, e a Rússia, a Alemanha e a Áustria tornaram-se repúblicas democráticas com sufrágio universal, masculino e feminino, e com governos parlamentares. Da mesma forma, todos os recém-criados estados que provieram desses países, a Polônia, a Finlândia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Hungria e a Tchecoslováquia, adotaram constituições republicano-democráticas, sendo a Iugoslávia a única exceção. Na Turquia e na Grécia, as monarquias foram destituídas, e até mesmo onde as monarquias permaneceram nominalmente, como na Grã-Bretanha, na Itália, na Espanha, na Bélgica, na Holanda e nos países escandinavos, os monarcas não mais exerciam qualquer poder governamental. Introduziu-se o sufrágio adulto universal e todo o poder estatal foi investido em parlamentos e funcionários públicos. Uma nova era, a era republicano-democrática, sob a égide de um dominante governo dos Estados Unidos, começara. Do ponto de vista da teoria econômica, o fim da Primeira Guerra Mundial pode ser identificado como o momento no qual a propriedade privada governamental foi completamente substituída pela propriedade pública governamental, e como o momento a partir do qual deve ter sido desencadeada a tendência ao aumento dos graus de preferência temporal social, ao crescimento governamental e ao consequente processo de descivilização. Com efeito, como foi anteriormente indicado em detalhes, este tem sido o grande tema por trás da história do Ocidente do século XX. Desde 1918, praticamente todos os indicadores de preferências temporais elevadas ou crescentes vêm apresentando uma sistemática tendência ascendente. No que diz respeito ao governo, o republicanismo democrático produziu um comunismo e, com o comunismo, a escravidão pública e os assassinatos em massa perpetrados pelos governos mesmo em períodos de paz. O fascismo, o nacionalsocialismo, nazismo e, finalmente, e mais perenemente, o liberalismo da social-democracia. O serviço militar obrigatório tornou-se praticamente universal. As guerras internas, civis e externas aumentaram em frequência e em brutalidade, e o processo de centralização política avançou mais do que nunca. Internamente, o republicanismo democrático conduziu a um permanente aumento dos impostos, das dívidas e do número de empregos públicos. Ele levou à destruição do padrão ouro, à inflação sem precedentes da moeda de papel e ao aumento do protecionismo e do controle das migrações. Até mesmo as mais elementares normas de direito privado foram
pervertidas por uma constante inundação de legislações e regulações estatais. Ao mesmo tempo, em relação à sociedade civil, as instituições do matrimônio e da família foram cada vez mais enfraquecidas. O número de filhos diminuiu e as taxas de divórcio, de ilegitimidade, de família monoparental, de celibato e de aborto aumentaram. Ao invés de crescerem com o aumento do poder aquisitivo, as taxas de poupança estagnaram ou até mesmo caíram. Em comparação com o século XIX, a destreza cognitiva das elites políticas e intelectuais e a qualidade da educação pública diminuíram, e as taxas de criminalidade, de desemprego estrutural, de dependência do estado de bem-estar social, de parasitismo, de negligência, de imprudência, de incivilidade, de psicopatia e de hedonismo aumentaram. Em última análise, o curso da história humana é determinado pelas ideias, sejam elas verdadeiras ou falsas. Assim como os reis não podiam exercer o seu governo a menos que a opinião pública o aceitasse como legítimo, os governantes democráticos também são igualmente dependentes da opinião pública para sustentar o seu poder político. É a opinião pública, portanto, que deve mudar para que o processo de descivilização seja impedido de completar o seu percurso. E assim como a monarquia foi uma vez aceita como legítima, mas hoje é considerada uma solução impensável para a atual crise social, não é inconcebível a ideia de que o governo democrático possa um dia ser considerado moralmente ilegítimo e politicamente impensável. Tal deslegitimação é uma condição necessária para que se evite a máxima catástrofe social. Não é o governo monárquico ou democrático a fonte da civilização humana e da paz social, mas sim a propriedade privada, bem como o reconhecimento e a defesa dos direitos de propriedade privada, o contratualismo e a responsabilidade individual.